Tiago. O que podemos fazer para administrar melhor nossas casas, lidando com imprevistos e ainda fechar mesmo azul? Pessoal, essa questão de finanças, como lidar com o dinheiro no dia a dia, fechar no azul, cuidar das finanças de casa, a gente tem uma questão que é principalmente aí o hábito, né? Então o hábito talvez seja um dos principais fatores que fazem as pessoas perderem o controle financeiro. E eu vou explicar melhor isso. Então imagina que uma determinada pessoa, ela tem o hábito de gastar tudo que ela ganha. Então ela ganha R$2.000, ela ganha R$1.000, não importa, R$3.000, e ela gasta tudo, até os centavos. Então ela vai gastar com consumo, com passeio, com comida, enfim, não interessa com o quê. Se ela não faz uma poupança, ela provavelmente em um momento que ela fique desempregada, ou que aconteça algum imprevisto, não sei, uma cirurgia, um acidente, alguma coisa que fugiu ao controle, ela provavelmente vai perder o controle. Então, como que a gente faz para cuidar das finanças de casa? A gente deve ter o hábito de fazer um orçamento doméstico. Então, pode ser num caderno. Quem tem familiaridade com a informática, numa planilha de Excel, colocar todos os gastos que você tem com a família em casa. Então, e aí criar grupos. Grupo alimentação. Então você vai colocando os itens lá e o valor que você gasta por mês com aqueles itens. Aluguel, se você morar de aluguel, combustível, telefonia, enfim, diversão, lazer. Você vai colocando todos os seus gastos, elencando os valores e vai colocar os subtotais lá por grupo. Para que isso? Para que você enxergue para onde está indo o seu dinheiro. Com que você está gastando mais no mês? E aí, logicamente, que existem alguns custos fixos que a pessoa não consegue reduzir do dia para a noite. Por exemplo, o custo com aluguel, se você mora de aluguel, é uma coisa que você não tem como se desvencilhar, a não ser que você vá para um imóvel mais barato. Mas é mais difícil, tem um contrato, tem outros fatores envolvidos. Então, quando você faz um orçamento doméstico, você enxerga onde estão os supérfluos que você está gastando com coisas desnecessárias, tá certo? E aí você consegue economizar ali. A ideia é, logicamente, que quanto mais a gente ganhar, melhor. Se você ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil, mas essa pessoa ela tem um hábito de gastar tudo que ela ganha, ela vai continuar tendo problemas financeiros. Então, o ponto não é quanto você ganha, e sim como você gasta os seus recursos. Tá certo? Outra coisa que vai auxiliar bastante é você fazer um fluxo de caixa. Para quê? A partir do momento que você fez o orçamento financeiro, você descobriu como você está gastando seu dinheiro, você começa a colocar esses valores de receita e de saída no fluxo de caixa para projetar para o futuro a sua situação financeira. Então, como que vai ser a minha situação nos próximos meses ou nos próximos anos se eu mantiver essa tendência de gastos ou de poupança? Então, esse é o caminho, tá certo? Obrigado. Professor Tiago, como fazer o salário render até o final do mês? Olha, Tainá, essa é bem fácil de responder, hein? Não sei se é fácil de executar, mas a lógica é bem tranquila. A gente tem basicamente duas maneiras, tá? A primeira é aumentar a receita, tá certo? Ganhar mais. Só que isso não é tão simples, certo? Então, como fazer para aumentar a receita? Aí cada um vai ver suas habilidades, seus gostos, se consegue trabalhar mais, se consegue vender alguma coisa. Enfim, não é uma coisa tão fácil de executar do dia para a noite. E a segunda opção, também muito lógica, é gastar menos, tá certo? Então, partindo do pressuposto que ganhar mais não é tão simples, eu acredito que economizar é a chave, né? É o que realmente vai fazer alguma diferença, pelo menos no curto prazo. Então, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu realmente pratico, que é assim, sempre que eu sinto a necessidade, eu sinto o impulso de comprar, de consumir, de gastar com alguma coisa, eu me pergunto, será que realmente eu preciso disso? E fiquem espantados. Para cerca de 80% das vezes a resposta é não. Né? Porque normalmente eu começo o mês pagando minhas contas.
água, energia, aluguel, condomínio, etc, etc. Né? Então, normalmente eu faço isso na primeira semana. Então, as outras 3 semanas do mês, a grande maioria dos gastos que eu vou ter são muitas vezes com supérfluo, com diversão, com consumo, com roupa, com saída, festa e etc. Uma namorada. Enfim, então, sempre que eu caio nessa situação de ter uma oportunidade de consumir, eu me pergunto antes, é realmente preciso? Quando a resposta é não, eu não consumo. Né? Se você está com um orçamento apertado, eu acredito que essa é a melhor solução, a mais rápida, que vai te dar um efeito legal. Nos blindar da crise, a crise ela afeta todos de uma maneira geral, certo? As famílias, o consumo, normalmente aí a taxa de desemprego ela cresce. E o que eu diria é que se a gente considerar que estamos vivendo uma crise, a tendência é que as coisas melhorem, mas ainda estamos numa situação complicada, tem o problema da Argentina, o professor Marco acredito que vai tocar no assunto. A ideia é que nós tenhamos uma maneira de se precaver. Então, como fazer isso? Evitar o máximo possível fazer compras a prazo, se endividar. Né? Então, tentar comprar sempre à vista. Por quê? Quando eu compro à vista, quando surgem problemas, surgem imprevistos, você não tem contas adicionais para lidar naquele período, tá certo? Mas é muito difícil, professor, lidar com compra à vista, por exemplo. Se eu quiser comprar, por exemplo, um carro tem um valor agregado consideravelmente alto. Então, como que eu faço para comprar um carro se não for a prazo, à vista, né? Olha, eu diria que se você não tem dinheiro para comprar um carro à vista, não compre. Esse é o meu recado, tá certo? Por quê? Porque o endividamento... Vamos supor que você está num emprego razoável agora, tem um emprego que você considera, um salário que você considera bacana, e aí você fala, fui lá, fiz uma simulação de financiamento do meu veículo e a prestação vai ficar R$800 por mês. Eu tenho um salário bacana, vi que está dentro do meu orçamento e vai dar sim para eu bancar essa mensalidade, esse financiamento. Só que você não sabe o dia de amanhã, e a pergunta aqui foi sobre crise, né? E se por acaso a empresa que você trabalha for afetada pela crise e você for um dos premiados com a demissão? Você vai ficar sem salário, sem emprego e com a dívida do carro para pagar. Né? Então, e aí tem, voltando à questão anterior, tem muito a ver com o hábito. Se você tiver um hábito de poupar, você poupa, você junta o dinheiro para comprar o carro à vista e aí você não tem dívida. Então, o segundo ponto é criar um fundo de emergência. Então, as pessoas, de maneira geral, elas não têm o hábito de ter um fundo de emergência. Para que serve o fundo de emergência? Como o próprio nome está falando, para emergências. Então, eu vou fazer uma pergunta para ver se vocês estão antenados aí. Vamos supor que você fez um fundo de emergência, eu vou já falar de detalhes, como trabalhar isso aí. Mas vamos supor que você tem uma grana guardada lá e você deu o nome de fundo de emergência. Tá? Pergunta a vocês, o seu carro quebrou. Podemos usar o fundo de emergência para consertar o carro, sim ou não? Não. Por quê? Por que não? Porque é fundo de emergência e o carro não é emergência. O carro é supérfluo. Agora, você é taxista. Você depende do seu carro para ganhar dinheiro. O carro quebrou. Usa o fundo de emergência? Sim. Aí sim. Ou seja, o que eu quero falar para vocês é que o fundo de emergência é para ser utilizado em situações de emergência, em situações que você não tem como fazer, você vai precisar de dinheiro. Um acidente, uma cirurgia, sei lá, você ficou desempregado, você tem que continuar comendo, pagando aluguel, então você usa aquele dinheiro. Então o fundo de emergência ele deveria ter pelo menos aí uns 6 meses, o valor correspondente a 6 meses do seu custo de vida mensal. Então, por exemplo, só para ficar fácil a conta, se você ganha R$1.000, você deveria ter um fundo. Se você ganha, não. Se você gasta. Se você tem um gasto, tem um custo de vida de R$1.000 por mês, você deveria ter um fundo de emergência de pelo menos R$6.000. Porque imagina que você fica desempregado.
você vai ter, além do salário-desemprego, você vai ter ainda mais 6 meses de um colchão financeiro suficiente para você se recolocar no mercado e não vai ficar desesperado e, né, enfim, com dificuldade, passando dificuldade com a sua família, tá certo? Então, isso aí seria o ideal. A outra coisa, o último ponto que eu gostaria de recomendar é que, principalmente para quem é assalariado, sempre que o seu dinheiro cair na sua conta, a primeira coisa que você deveria fazer, a primeira conta que você deveria pagar é a si mesmo. Então, vamos supor que você recebeu R$1.000. Eu vou sempre no R$1.000 para facilitar a conta, tá? Eu sei que vocês ganham 10 mil, não é isso? Mas vamos no 1.000, tá? Vamos tirar um zero aí. Então, você ganha os R$1.000 lá por mês. Então, a primeira coisa que você faz, você pega, por exemplo, R$100, R$200, ou um percentual do seu salário e separa em um fundo. Uma poupança, um CDB. O tipo a gente discute depois, tá certo? O tipo vai variar. Tesouro direto, enfim, depois a gente vai falar sobre isso. Mas você separa esse dinheiro. Para quê? Para você não mexer nele. E aí os outros R$900, R$800 que sobraram, você vai utilizar sim para pagar o seu aluguel, para pagar o que mais? Água, luz, telefone, alimentação, investimento, etc. Tá bom? Obrigada, professor Tiago. Que tipo de investimento você recomenda para uma pessoa com salário entre R$1.000 e R$2.000 por mês, e qual a melhor forma de se fazer uma poupança? Olha, Tainá, uma pessoa que ganha entre R$1.000 e R$2.000, onde investir e como? É isso? Essa é uma pergunta bem difícil, tá? Diferente das outras, estava fácil. Você começou a esquentar o caldo aí, né? É difícil por quê? Porque não existe um melhor tipo de investimento e não existe um salário adequado. Qualquer salário pode ser adequado para qualquer tipo de investimento. Qual que é o ponto aí? O ponto é qual que é o seu perfil como investidor, como pessoa. Cada tipo de investimento, seja poupança, CDB, debêntures, ações, fundos, multimercados, enfim, não importa, tesouro direto, cada tipo de produto financeiro desse é adequado para um perfil de consumidor e para um prazo, para um horizonte de investimento. Vou dar alguns exemplos para ficar mais simples. Vamos supor, todos nós temos sonhos, desejos e, na sua grande maioria, esses desejos eles são realizados com o auxílio do dinheiro, sim ou não? Então, não todos, mas muitos sim, né? Então, adquirir um celular, trocar de celular, trocar de veículo, comprar uma casa, um terreno, fazer uma viagem internacional, adquirir independência financeira, se aposentar, enfim. Tudo isso aí são sonhos que a grande maioria das pessoas tem e que precisa de dinheiro para isso. Então, o que eu recomendaria? A primeira coisa é planejar. Então, as pessoas deveriam criar objetivos para o seu dinheiro. Objetivos e metas. Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo. Um objetivo de curto prazo seria para os próximos 12 meses. Logicamente, o que é que eu consigo realizar nos próximos 12 meses com o orçamento financeiro que eu tenho? Tá? Se eu ganho de R$1.000 a R$2.000, vamos supor que daqui até 12 meses, ou daqui até agosto do ano que vem, eu gostaria de comprar um celular novo, porque o meu está velhinho. Não tem problema nenhum, desde que você se planeje. Então você fala, olha, quero comprar um celular novo até agosto do ano que vem. E eu quero comprar um celular bacana, porque a tecnologia ela evolui muito rápido, né? Então não vale a pena eu comprar uma pouca coisa melhor, porque daqui a poucos meses ele já está ultrapassado. Então eu já vou comprar um mais caro. Só que eu não tenho dinheiro para comprar agora. Então você começa a poupar e você coloca, o seu objetivo é comprar o celular em 12 meses. E qual é a sua meta? É a quantidade de dinheiro que você precisa economizar por mês. Então, suponhamos que o celular custe R$2.000, por exemplo. Então você vai falar, olha, daqui a 12 meses eu quero comprar e eu vou economizar, por exemplo, R$200 por mês. Então, se eu economizar R$200 por mês, daqui a 10, 12 meses, 11 meses, mais ou menos, eu vou ter o dinheiro para comprar o celular. A mesma coisa você vai fazer com objetivos e metas de médio prazo. Médio prazo seria maior do que um ano, maior do que 12 meses, e menor do que 5 anos. Tá? E de longo prazo, acima de 5 anos. Então,
um exemplo de um investimento de médio prazo. Eu quero trocar de carro. Então, para trocar de carro, eu vou precisar de 10 mil, de 15 mil. 15 mil, 10 mil, se você ganha de 1.000 a 2.000 reais, você vai precisar, economizando, aí você vai precisar de vários anos até chegar. Mas é possível. Não faça financiamento. Por quê? Por que não fazer financiamento? Não é somente a questão do endividamento. Existe também uma questão muito importante que é a taxa de juros. Ninguém vai te dar dinheiro de graça, né? O banco, ele te ajuda, é importante. Financiamento é legal? Empréstimo é legal? Depende, às vezes sim, tá certo? Mas na grande maioria das vezes, quando é utilizado para consumo, ele não é legal. Por quê? Porque você está pagando um valor muito alto para consumir um bem que você só teria dinheiro no futuro, só que você quer agora. Então, para antecipar o seu consumo, você paga juros para o banco. Ele te empresta o dinheiro, mas ele cobra. Então, junte. Daqui a 3, 4 anos, 5 anos, você troca o seu carro pagando à vista, fica sem dívida e paga mais barato, porque você não vai pagar a parcela de juros que o banco cobra. A mesma coisa por longo prazo, acima de 5 anos. Então você faz um objetivo, coloca a meta, quanto eu vou poupar por mês, vai poupando, e esse dinheiro que você vai poupando mensalmente, você vai emprestar, você vai fazer a lógica inversa. Você vai emprestar o teu dinheiro para o banco. Tá? Não é ele que vai emprestar para você, você vai emprestar para ele. Então você coloca no CDB, no Tesouro Direto, enfim, em algum produto lá, bancário ou não, se você tiver conhecimentos mais aprofundados, você pode colocar em ações, você pode comprar títulos da dívida de uma empresa privada ou de capital aberto, debêntures, né? Enfim, criptoativos, eu não sei, não recomendo muito, mas se você entende, pode colocar também. E aí, quando chegar naquele prazo de horizonte que você planejou, você já tem o dinheiro, não pagou juros e vai acabar utilizando menos recursos, porque o próprio investimento já vai te trazer um retorno e te ajudar a bancar aquele consumo. Tá certo? O que mais você falou, Tainá? Acho que é isso, né? Obrigada, professor Thiago.